Uma família é um grupo de pessoas unidas pelo sangue. Uma igreja é uma família unida pelo sangue e pelo sacrifício do nosso Salvador, Jesus. Aqui é um lugar para todos. Estamos aqui por você e para te conectar a esse amor que nos faz verdadeiramente livres. Vivemos uns pelos outros, adorando a Deus, seguindo a Jesus, compartilhando o amor e servindo as pessoas. Estamos muito felizes em recebê-lo. Seja bem-vindo à nossa família. Glória a Deus. Queria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, verso 47. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 47. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou com muitos versículos e muitos textos aqui. Enquanto nós cantávamos, eu fiquei até indeciso de qual seria o primeiro para que a gente pudesse começar a ministração de hoje, que eu tenho certeza que vai ministrar o seu coração, assim como ministrou no meu e tem ministrado no meu. E eu creio que essa é a palavra para que a gente possa dar início naquilo que Deus tem para nossas vidas hoje. Lucas capítulo 24, verso 47. Ele diz assim, Lucas 24, 47. E em seu nome, vou ler o 46, vamos começar no 46. E é Jesus dizendo, ele disse assim, assim está escrito, e assim convinha que Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós eu envio a promessa do Pai. E ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Amém? Glória a Deus. Então, essas aqui são as últimas palavras de Jesus, que estão descritas também nos outros evangelhos. E quando Jesus ele termina, você pode perceber, não sei se na sua Bíblia está assim, mas na minha Bíblia ela está, todas as falas que referem-se a Jesus, elas estão de vermelho. E as últimas palavras de Jesus nesse evangelho de Lucas, e assim você vai ver também nos outros evangelhos, ela termina com uma comissão, uma ordenança de Jesus para nós, para a igreja, que é pregar o evangelho em todas
começando em Jerusalém até os confins da terra, em todas as nações, tribos, línguas e raças. E essa é uma ordenança de Jesus para a nossa vida. E se a gente for prosseguir com a leitura da palavra, saindo dos evangelhos, o primeiro livro que vem, não depois de Lucas, depois dos evangelhos, o primeiro que vem é o Atos dos Apóstolos, que narra o nascimento daquilo que hoje nós chamamos de igreja. Ali começa a se formar essa entidade, esse corpo que aqui hoje nós denominamos igreja. Então você vai ver lá em Lucas que aconteceu a descida do Espírito Santo, em Atos, a descida do Espírito Santo. E na descida do Espírito Santo eles foram revestidos de poder, grandes coisas ali aconteceram. E a partir daquele momento eles passaram a ser a habitação de Deus. Quando a gente olha para o Velho Testamento, a figura de habitação de Deus era no tabernáculo. Então era um lugar onde Deus estava simbolizado, dentro de um lugar que chamava Santo dos Santos, onde somente o sacerdote poderia entrar. E era um lugar tão santo, que a pessoa só podia entrar se ela tivesse sem pecado algum. E eles entravam para esse lugar no Santo dos Santos, que era a presença viva de Deus num lugar que era construído como se fosse uma igreja, que era um tabernáculo, amarrado às suas pernas uma corda. E tinha alguns sinos. E o sacerdote entrava. Se ficasse muito tempo sem barulho, eles mexiam na corda e via que não tinha nenhum movimento. Eles puxavam aquela pessoa porque o sacerdote muitas vezes entrou no Santo dos Santos em pecado e foi fulminantemente morto por conta disso. Então entrar na presença de Deus precisava sim entrar em santidade, num lugar onde Deus habitava, num lugar onde era separado para o Senhor. Depois da vinda de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Cristo, a Bíblia diz que esse lugar que separava o Santo dos Santos tinha um véu grosso. Esse véu ele foi rasgado de cima a baixo, do qual simbolizava que a partir daquele momento, não era só o sacerdote, mas todas as pessoas, através de Cristo, passavam a ter livre acesso ao Pai. Amém? Nós somos privilegiados porque nós nascemos num tempo onde nós temos livre acesso ao Senhor. Aonde você agora passa a ser, através desse novo momento, habitação de Deus. Glória a Deus por isso, amém? Deus ele passa a habitar em você. Ele não está mais no tabernáculo, o véu foi rasgado. Agora você passa a ser a habitação de Deus. O Espírito Santo do Senhor habita em você. Você passou a ser igreja do Senhor. Glória a Deus por isso. E tudo isso era plano do Senhor para nossas vidas. Nós vivemos num tempo hiper privilegiado. E todos os dias nós devíamos agradecer a Deus pelo momento que nós vivemos. Olha as dificuldades que as pessoas que antecederam nós e que carregaram o Evangelho para que ele pudesse chegar até hoje, passaram e padeceram e sofreram por amor a Cristo. Pessoas que dedicaram as suas vidas em nome do Evangelho, em nome de Cristo. Pessoas que não negaram o Senhor e porque não negaram a Jesus, perderam a sua própria vida terrena, mas ganharam a sua vida na eternidade. Nós lemos durante essa semana, a gente leu sobre a morte de João Batista. João Batista foi um profeta que precedeu Jesus. E ele, no momento, ele vai e exorta uma pessoa muito importante, o rei, que tinha tomado a mulher do seu irmão como esposa. E João Batista vai e exorta ele. João Batista não pensou nas consequências, porque o que ele estava fazendo era aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Nós precisamos ter a unção de João Batista sobre a nossa vida, irmão. Amém?
Tem muita gente que não tem a unção do João Batista, que tem negado a unção de João Batista, e tem passado a mão e levado as pessoas e validando o pecado das pessoas. E muitas vezes por isso, pessoas estão dentro da igreja e estão indo para o inferno. Sabe qual que é a pessoa mais difícil para a gente ganhar para Jesus? É aqueles que verdadeiramente ainda não aceitaram a Jesus, mas estão dentro da igreja, porque se acham merecedores da salvação, mas não tiveram a total entrega das suas vidas. João Batista, ele não pensou nisso, ele só pensou naquilo, está errado, e se está errado, eu preciso dizer que está errado, eu não posso validar esse pecado, e o preço que ele pagou foi preço de morte, a cabeça dele numa bandeja de prata. E as coisas foram acontecendo, e a gente está aqui hoje. O nosso culto de sábado, ele chama Atos 29, porque o capítulo de Atos, o último capítulo de Atos, é o capítulo 28. Significa que o capítulo 29, quem está escrevendo, somos nós, igreja do Senhor, templo do Espírito Santo. Você já pensou a responsabilidade que nós temos como cristãos, de poder ter a habitação do Espírito Santo dentro de você? Nós chamamos esse lugar aqui o nome de igreja, amém? Então esse ajuntamento de pessoas do qual aqui nós nos encontramos, e infelizmente a gente precisa ter uma placa ali que nos identifica, mas aqui é um corpo, é um pedacinho do corpo de Cristo, do qual quando nós nos ajuntamos, nós chamamos de igreja. Mas a verdadeira igreja do Senhor é além desse ajuntamento. Sou eu e é você. E para essa igreja que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, e que passou por essa experiência do novo nascimento, que passou por essa experiência de uma entrega grandiosa da sua vida nas mãos do Senhor, Deus entregou uma missão. Ele não entregou para uma pessoa, Ele entregou para a sua igreja. E a missão que Ele entregou para nós, é que nós possamos testemunhar, ser testemunhas, daquilo que Deus fez, e daquilo que Deus tem feito, no meio do seu povo. Ele não está dizendo que nós precisamos pregar o Evangelho, a gente também prega, e aqui nós estamos fazendo, mas o que nós precisamos fazer quando a gente está lá fora, é a gente ser testemunhas. Olha a responsabilidade que Deus colocou na minha vida e na tua vida. Nós somos igreja do Senhor, amém? Daí tem um versículo, que está em Mateus capítulo 6, verso 33, eu acho que você conhece, talvez você nem precise abrir a Bíblia, que diz assim, ó: buscai primeiro o quê? As coisas desse mundo. Buscai primeiro dedicar e trabalhar muito para você ter grandes coisas. Buscai primeiro você ter um casamento. Buscar primeiro você ter um filho. Buscar primeiro você constituir uma família. Está escrito isso? Não. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Daí eu vejo a igreja que nós somos, que eu tenho certeza que você entendeu. Você é a igreja do Senhor, você é a habitação do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E se assim você não se sente, hoje chegou o dia de você entregar a sua vida para o Senhor Jesus, amém? Não saia daqui sem aceitar Jesus e se tornar, em nome de Jesus, a habitação do Espírito Santo. E você que se tornou a habitação do Espírito Santo, existe uma ordenança para nós, e existe prioridades para nós que somos igreja. E a nossa prioridade precisa ser, conforme esse versículo de Mateus 6,33, é o quê? Buscar primeiro o reino. E eu queria que você pudesse meditar um pouquinho, olhando um pouquinho para a tua vida. Quais têm sido
a sua prioridade? Em nome de Jesus. Eu queria que você fosse hiper sincero, porque nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus, para que a gente possa crescer no Senhor. Eu fui pregar ontem numa igreja, e hoje eu falei em tom de brincadeira, mas eu sei que é verdade. Eu fui pregar numa igreja em Autônia ontem, que eu nunca mais eu acho que eu vou ser convidado para pregar. Porque, irmão, em nome de Jesus, eu não consigo mais pregar algo que não seja verdade. E sabe quando eu olho para a igreja aqui, por aqueles que estão lá na casa de recuperação, que estão assistindo a gente, sabe o que eu vejo? Que tem gente brincando de ser igreja. Onde as prioridades estão no ter, nas conquistas dessa terra. E em segundo plano está em ser igreja, em ser habitação do Espírito Santo. Às vezes a gente tem sido conduzido por uma religiosidade de estar aqui na igreja. A gente vem aqui para cumprir uma religiosidade, não para a gente produzir intimidade com o Senhor, não para que a gente possa crescer no Senhor, não para a gente louvar e engrandecer o nome dEle, mas para bater um cartão de uma obrigação, porque a religiosidade mandou isso, que todo domingo eu preciso estar na igreja. Irmão, o desejo do meu coração é que todos nós, em nome do Senhor Jesus, a gente possa nos encontrar na eternidade, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que o desejo do coração do Pai, de Deus, é que todos se salvem. Mas também está descrito na palavra de Deus, que só vai ser salvo aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. E eu queria, em nome do Senhor Jesus, nesse dia, trazer uma palavra com amor, de exortação para você, igreja. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós tivemos aqui nessa semana a visita da Cátia e do Valdo. Lembra que eles estiveram aqui semana passada? E foi uma bênção o tempo deles aqui. E eles visitaram muitos irmãos, estiveram em muitas igrejas nesse período que eles estiveram aqui. Não só a nossa, muitas. Eles encheu o coração de alegria deles, de conhecer tudo aquilo que nós fazemos, o trabalho que a gente tem. Depois eu vou falar sobre isso. Alegrou muito o coração deles, porque aqui é uma igreja, no fundo aqui tem um albergue, onde a gente atende as pessoas que estão com necessidade. Alegrou muito o coração deles, pelo trabalho que a gente executa lá na chácara. Só que o resumo, quando eles colocaram na balança como foi essa visita deles aqui, e a expectativa que eles tinham é de conhecer uma igreja avivada. Eu não estou falando igreja Ministério Sou Vivo, amém, irmãos? Mas também. Mas a ideia deles é conhecer uma igreja avivada do sul. Uma igreja que se importa pela obra, pela missão que o Senhor deu para a igreja, contribuindo, ajudando, intercedendo pelo trabalho que acontece lá em Juazeiro do Norte, lá em Crato. Então, eles nunca tinham saído dessa cidade. Foram uma vez para Goiás, mas entraram num congresso e saíram, não conheceram nada além de Crato e Juazeiro. E o desejo do coração deles é chegar aqui e ver uma coisa assim, espetacular. No último dia, eu conversando com eles, sabe o que eles disseram para mim? E eu sabia que isso ia acontecer. Eles disseram assim, foi maravilhoso, a gente aprendeu muito, a gente viu muita gente se dedicando à obra, muita gente com o coração fundado no Senhor. Mas, se eu for pesar na balança, pende por um grupo de pessoas, que é onde a maior preocupação delas, diferente do que acontece lá no Nordeste, está muito mais preocupado nas demais coisas do que no reino de Deus. Onde a maior preocupação está no ter do que no ser.
E eu tenho que validar isso, irmão. E eu me coloco nessa condição. Às vezes a gente está tão automático, dedicando a nossa vida inteira às coisas, em conquistar as coisas nessa terra, aonde a própria palavra diz que a traça, a ferrugem vai comer. Você não vai levar nada disso aqui que nós estamos vivendo, a gente vai levar para algum lugar. E eu não estou dizendo que você não pode ter, amém? Mas a prioridade sua não pode ser no ter. A prioridade da tua vida tem que ser o reino dos céus. Buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. As demais coisas, não é nem você que vai correr atrás, o Senhor vai acrescentar na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. E muitas vezes, a gente está fazendo o inverso como igreja. Nossa, igreja, habitação do Espírito Santo, mas no lugar de priorizar o reino de Deus, a gente está focado nas demais coisas. E eu queria, em nome de Jesus, nessa noite, que você possa fazer uma reflexão de você. Em nome de Jesus. Esses dias eu pregando aqui, eu disse que para que a gente possa mudar a nossa vida, 2 coisas você precisa fazer. Você precisa tomar uma decisão e ter disciplina. Não sei se você lembra, mas eu falei isso. Você precisa tomar uma decisão, tomar decisões na sua vida e ter disciplina diante da sua decisão. E a intenção do meu coração hoje, e eu sei que Deus está falando comigo e está falando com você em nome de Jesus, é para que você tome uma decisão com relação àquilo que realmente simboliza ser igreja. Hoje a gente está aqui e a gente vai celebrar a ceia. E aquilo que representa a ceia, representa que é a igreja. Porque a gente só vai ceiar porque alguém morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E a responsabilidade desse fato, desse ato que Ele fez por mim e por você, de propagar isso, é responsabilidade nossa, através da nossa vida. A sua vida precisa refletir Jesus. Se a sua prioridade na sua vida for buscar primeiro o reino dos céus. As pessoas precisam, quando olham para você, quando conversam com você, elas precisam querer saber o que você tem que ela ainda não tem. Ela precisa entender que existe alguma coisa diferente, porque a sua postura, a maneira que você se comportou, é diferente das demais pessoas. O que você tem que eu não tenho? Você precisa, em nome do Senhor Jesus, nós, igreja, nós precisamos chegar numa altura de ter a mesma coragem, porque era a verdade, que o apóstolo Paulo diz. Você não está conseguindo olhar para Jesus? Olha para mim. Seja meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Você não está conseguindo olhar para Jesus? Mas olha para a minha vida, porque a minha vida, nesse momento que você não está conseguindo olhar direto para Jesus, ela reflete aquilo que Jesus é. Ela reflete aquilo que significa Jesus, vida cristã. Nós precisamos chegar nesse tempo. Só que viver uma vida autêntica cristã, você precisa entender que você vai precisar pagar um preço por isso. Porque você está vivendo na contramão do mundo. Gente, não tem como você viver uma vida cristã autêntica e andar conforme o mundo está vivendo. A Bíblia é clara, nós vivemos na contramão do mundo. A gente vai ser um extraterrestre para todas as pessoas que estão lá fora. A Bíblia diz, não os conformeis com esse século, mas transformai pelo vosso entendimento, a mudança do vosso entendimento. Você não pode, em nome de Jesus, chancelar as coisas que o mundo está dizendo para nós. A gente precisa andar no caminho diferente. Não vai, se você quiser se pactuar com o mundo, você vai pagar o preço de se misturar com o mundo. E quando você mistura com o mundo, você se contamina com ele. Daí você não vai perseverar até o fim. Em nome de Jesus. Essa semana, leitura bíblica. Em nome de Jesus, se você ainda não entrou, entra. Dá tempo de você entrar. Entra agora.
Depois você mata os 40 dias que nós estamos aí ao longo do ano, até entra para o ano que vem, mas começa a fazer a leitura da Bíblia em um ano. Começa seu ano hoje. É só entrar no grupo de WhatsApp e você começa pelo primeiro dia hoje. Quando chegar dia 13 de fevereiro do ano que vem, você liquidou a Bíblia inteira. A leitura dessa semana, uma das leituras da semana, a gente estudou o final do texto do livro de Josué e entramos no livro de Juízes. E bem no início, no livro de Josué, capítulo 23, verso 10, Deus diz assim que uma pessoa ia lutar contra 1000, ia ser vencedor, porque quem estava com eles era o Senhor. E nesse finalzinho do livro, eles chegaram na terra prometida e Deus distribui para todas as tribos um pedacinho da terra. Só que a terra era habitada. O que eles precisavam? Eles precisavam entrar nessa terra que era herança para aquela tribo. Deus estava com eles e eles deveriam somente expulsar essas pessoas. E a recomendação de Deus era, a ordenança de Deus era: não se misturei com eles, não se pactuem com eles. Vocês vão ter que expulsar eles e os deuses pagãos que eles servem. Quando a gente entra no capítulo 24, depois Juízes capítulo 1, a gente vê um povo que começa a lutar para expulsar o povo. Mas algumas tribos, elas começam a se pactuar com eles, começam a conviver com essas pessoas, desobedecendo uma ordem de Deus. Daí em Juízes capítulo 2, o Senhor entra e declara uma palavra forte, que eles, por desobedecerem a Deus, eles teriam uma consequência enorme na vida deles, e assim foi. Porque se misturaram. E isso falou muito forte no meu coração, porque muitas vezes o que a gente tem feito é a gente se misturar com o mundo. Você não pode se misturar com o mundo. Em nome de Jesus. Para que você não misture com o mundo, você precisa viver na essência esse versículo do qual você precisa ter ele decor, que é Mateus 6,33. Isso tem que martelar na tua mente. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque a partir do momento que você prioriza o reino de Deus, a sua vida vai ser uma vida diferente, irmão. Em nome de Jesus. Vai ser diferente. Em 1 Crônicas, eu acho que é 1 Crônicas 21, 24. Davi vai fazer uma oferta. E chega alguém e entrega para Davi aquilo que ele precisava fazer de oferta ao Senhor, o holocausto para o Senhor. Porque naquele tempo, por eles não terem livre acesso ao Pai, quando eles pecavam, eles faziam o holocausto ao Senhor. Eles queimavam o holocausto ao Senhor. Daí chegou alguém e disse assim: Davi, você vai fazer o holocausto? Então eu quero te dar tudo aquilo que você precisa para você fazer o holocausto. Daí Davi pensa, ele diz assim: eu não vou aceitar isso, porque eu não posso oferecer ao Senhor algo que não me custe. Olha só, irmão, se você quer viver uma vida autêntica no Senhor, você vai ter que viver uma vida que para esse mundo vai te custar. Talvez vai te custar dizer não para algumas coisas desse mundo. Talvez vai te custar você sair da tua casa numa segunda-feira às 19 horas para vir aqui ter um tempo de oração, quando você está cansado de um dia de trabalho. Talvez vai te custar de você acordar um pouco mais cedo no domingo, para você poder estar conectado, ouvindo aqui presencial às 9 da manhã, para você poder ser ministrado na escola da fé. Talvez vai te custar você dizer não para um monte de possibilidades, que se você aceitar, você vai trocar a ordem de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Vai ter um preço, você vai ter que pagar esse preço. Se você focar neste mundo, em nome de Jesus, o que você está oferecendo para o Senhor é algo que não te custa. Você precisa entregar para o Senhor algo que te custa. Faça como Davi está ensinando a gente nessa noite, em nome de Jesus.
E eu queria que você, igreja, entendesse essa palavra. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque Deus tem me incomodado muito. Eu falei hoje de manhã na liderança, falei ontem no culto, e eu vou falar hoje para a igreja que o Senhor entregou nas minhas mãos como pastor. Eu literalmente, nesses últimos dias, eu estou em crise. Mas não é uma crise, está com depressão, pastor? Não. A crise é porque eu estou vendo que Jesus está às portas. E se a gente não começar a se movimentar em viver o verdadeiro evangelho, a trombeta vai soar e o nosso nome não vai ser chamado, irmão. E eu não quero ficar aqui na grande tribulação. Eu quero que o Senhor, quando tocar a trombeta, que o meu nome, da igreja inteira e dos meus, eles possam subir para viver a recompensa de uma vida eterna, que nunca tem fim, com o Senhor Jesus. Então, em nome de Jesus, receba essa palavra com muito amor mesmo. A gente precisa pensar no tipo de evangelho que nós estamos vivendo. Às vezes a gente está vivendo um evangelho como se fosse um cartão de crédito sem limite. De todo o tempo nós cometemos pecado e a gente passa esse cartão para poder pagar pelo nosso pecado, sem responsabilidade nenhuma. Talvez você está usando esse cartão todo o tempo para poder pagar a dívida do seu pecado, mas não é Jesus que está pagando por você, e se não for Jesus, uma hora essa conta vai chegar. E quando a conta chega, e se você não estiver em Cristo, a eternidade vai ser algo que vai trazer para você choro e ranger de dentes. Quando eu tenho lido o Velho Testamento, Deus fala muito comigo, porque Deus não mudou, irmão, do velho para o novo. Claro que nós vivemos um momento diferente, porque Jesus morreu na cruz por nós, e nós vivemos nesse tempo da graça. Mas não confunda a graça com algo que você possa fazer qualquer coisa, e está tudo bem, porque a graça vai chegar até você. A graça tem a ver com a sua salvação. A permanência na salvação é algo que vai te custar. O perseverar tem um preço. E nesses dias Deus tem falado muito comigo. E eu creio, irmão, em nome de Jesus, se você recebe essa palavra de hoje, e se você entendeu que você precisa sim viver isso, talvez mudar alguma coisa na sua vida, em nome do Senhor Jesus, faça parte, vista a camisa dessa igreja, porque nós vamos viver o verdadeiro evangelho, em nome do Senhor Jesus. E nesses dias, Deus, eu orando, porque a gente dá a impressão que nós somos uma igreja que fazemos muito, porque a impressão que a Kátia, o Valdo, os pessoal que veio do Nordeste, quando ele vê que aqui tem um albergue no fundo, quando a gente tem a casa de recuperação, que no ano passado 200 pessoas foram atendidas, aonde aqui, só no mês, teve 900 atendimentos aqui no fundo, 900 num mês. Então quando a gente vê tudo isso, parece que a gente fez muito, mas a gente precisa entender muito claro, que quem fez isso é uma ONG, que a responsabilidade dessa ONG é da igreja. E qual a responsabilidade da ONG, da igreja na ONG? É da comida? É da pouso? Isso a ONG ela já se faz por si só, mas a responsabilidade da igreja é cuidar da vida espiritual dessas pessoas. Daí a gente olha aqui no fundo, toda sexta-feira tem uma igreja que está aqui pagando o preço, ministrando a palavra. Faz anos que tem uma igreja que vem aqui 15, 30 minutos, faz um louvor e prega a palavra aqui na sexta-feira. Não faltou um dia. Eu posso dizer com certeza que faz muito mais do que 5, 6 anos que ele faz isso. Uma pessoa de uma igreja que não é da nossa. E a gente não tem nenhum dia que nós estamos aqui levando Jesus no fundo para essas pessoas.
Eu me incluo, irmão. Estou em crise. Porque a impressão que dá é que a gente faz muito. Mas a gente não faz muito. A gente tem feito a entidade, a ONG, que Deus abriu portas para que a gente possa usar isso como evangelismo, levar Jesus para as pessoas, ela está acontecendo. Mas a responsabilidade espiritual por tudo aquilo, muitas vezes a gente está sendo negligente. Eu estou dando um exemplo, mas eu queria dizer em nome do Senhor Jesus, e eu sei que o Espírito Santo de Deus está neste lugar, que está falando no seu coração e está falando no coração daqueles que estão ouvindo a gente. Se você entendeu isso, que a gente precisa viver primeiro o reino de Deus, em nome de Jesus, transforme a sua vida hoje, colocando a prioridade certa, buscar primeiro o reino de Deus. Seja igreja, se prepare para trabalhar para o Senhor, amém? Se prepare para pagar um preço de oração, de intercessão, de adoração, para que a gente possa ser uma igreja apaixonada por Jesus, aonde a gente entra por aquela porta, muito com a nossa intenção do nosso coração de adorar a Deus, não para pedir algo para Ele, e vai ter um momento que a gente vai pedir, mas a intenção nossa não é pedir, é adorá-lo. Vai ter um momento que a gente vai pedir, sim, porque é o nosso Pai, e Ele que pode suprir as nossas necessidades, mas a intenção do nosso coração não é o pedir, é adorar. Lembra de Jó? Jó tinha tudo, de repente Jó não tinha nada. A mulher de Jó vem e diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Daí Jó diz, no final de todo o momento difícil que ele passou, quando tudo foi retirado dele, mas não eram as coisas que Deus dava para ele que era importante, mas era o Deus que ele servia, que era o seu Pai. E no final ele escreve assim: antes eu conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. Ele tinha um relacionamento superficial com Deus, e quando ele passa por toda aquela tribulação, mesmo não tendo nada, ele continua sendo Deus na vida dele, porque ele não estava preocupado com as demais coisas, ele estava preocupado era com o reino, com Deus. E ele cresceu em Deus, mesmo nas dificuldades. Então, em nome de Jesus, a gente precisa virar essa chave na gente, porque você é templo do Espírito Santo, amém? Você é templo. Não permite que o Espírito Santo seja retirado de você, irmão. Em nome de Jesus, que você possa continuar sendo templo, habitação do Espírito Santo, que Ele possa conduzir os seus atos. Talvez tem coisas para que você possa hoje tomar a decisão de colocar em primeiro lugar o reino de Deus. Você vai precisar talvez dizer não para algumas coisas. Talvez é um sacrifício que vai te custar. Mas eu posso dizer com toda a propriedade, olhando para a palavra de Deus, olhando muitas vezes para a minha vida, vale a pena. Você não vai se arrepender. Em nome de Jesus. Porque o Espírito Santo vai crescer em você, Deus vai crescer em você, você vai fazer grandes coisas, você vai ver milagres acontecendo, você vai viver o verdadeiro Evangelho, as pessoas vão ser transformadas com a sua palavra, porque você é a habitação do Espírito Santo, e o Espírito Santo se alegra por poder morar em você. Em nome de Jesus, toma isso como uma verdade, e se for preciso mudar completamente a sua vida, faça, meu irmão. Se você tiver que tomar decisões radicais na sua vida, faça. Se você achar que nessas decisões, que o Espírito Santo está tocando no seu coração, que você não tem estrutura para que você possa dizer não, ou mudar alguma coisa que está errado, não olha para você, não confie em você, olha para o tamanho do teu Deus, porque Deus vai estar com você, seja nos momentos alegres, mas seja nos momentos difíceis, Ele vai estar ao seu lado. Lembra quando Josué tinha que assumir uma missão, porque Moisés morreu, e ele se sentia a pior da criatura ali, como é que ele vai conduzir o povo? Deus chega e diz, assim como eu era com Moisés e com os seus antepassados, assim eu serei contigo. Não era Moisés, era Deus que habitava em Moisés.
não foi Josué, era o Deus que habitava em Josué. Não é você, irmão, é o Deus que habita em você. E você vai conseguir, em nome do Senhor Jesus, viver esse versículo tão simples, mas que a partir do momento que você viver ele, a sua vida vai ser transformada. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Queria que você ficasse de pé para a gente orar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Queria que você fechasse seus olhos e que você se desligasse de tudo. A minha oração nessa noite é que essa palavra ela possa cair num terreno fértil do seu coração. E assim como eu já falei na semana passada, eu repito aqui, que essa semente da palavra, ela germine em você e produza frutos. E ela produza frutos de 30, de 60 e de 100 por um, em nome do Senhor Jesus. Que não seja uma semente da palavra que caia num terreno talvez que esteja sufocado por tantas coisas, mas que possa ser nessa noite um terreno fértil. Tome uma decisão hoje na tua vida, em nome de Jesus. Não deixa para depois, porque o depois pode ser muito tarde. Porque o depois pode não dar tempo para você. Hoje a gente está aqui vivo, amanhã a gente não sabe. E eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, eu não sei quanto tempo de vida que você tem. Mas uma coisa eu posso dizer, olhando para mim, em nome de Jesus, o resto de vida que eu tenho, eu quero viver, em nome de Jesus, as prioridades corretas. Buscando primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E as demais coisas, o Senhor vai acrescentar, em nome de Jesus. Porque a minha confiança não está no homem, mas a minha confiança está no Senhor que habita em mim. E eu vou viver verdadeiramente aquilo que significa ser igreja. Se a gente fosse ler, eu não vou fazer isso agora, mas eu queria que você lesse quando você chegasse na tua casa. Que você pudesse ler Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, do verso 42 ao 47. Atos 2, 42 e 47. Que fala dos primeiros passos da igreja primitiva. Aonde eles tinham vontade de estar junto. Aonde um estendia a mão para o outro. Onde as pessoas, elas tinham algo, elas dividiam aquilo que elas tinham para suprir a necessidade daquele irmão. Aonde o que era mais importante para eles é poder viver o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Jesus, o Senhor está chamando a atenção nossa para que nós possamos viver essa igreja. E não importa quantas pessoas nós vamos ser, nós não estamos preocupados com quantidade, irmão. Que adianta a gente ter uma igreja de 500, de 1.000, 2.000 membros, talvez fundamentado num evangelho mentiroso, enganoso, aonde não aponta para o verdadeiro evangelho que é Jesus Cristo. Independente do número de pessoas, nós vamos ser uma igreja autêntica, uma igreja que verdadeiramente está aqui para pagar o preço, para oferecer ao Senhor aquilo que possa te custar algo, em nome de Jesus. Talvez vai custar o seu descanso, talvez vai custar algo, um sonho seu. Entrega para o Senhor, em nome do Senhor Jesus, nessa noite. Priorize o reino de Deus e a sua justiça, seja igreja, em nome de Jesus. Feche os olhos, deixa Deus falar seu coração. Se essa palavra falou com você de alguma forma, produzindo uma mudança em você, produziu alguma mudança, fez com que hoje você pudesse olhar para dentro de si, para que você possa tomar uma decisão de verdadeiramente ser igreja, eu queria que você estendesse a sua mão para cima, num ato como se você dissesse: Senhor, ó, até aqui eu errei como igreja, até aqui eu falhei, as minhas prioridades estavam em cima daquilo que o Senhor poderia me oferecer, não pelo aquilo que o Senhor verdadeiramente é. Mas aqui, Senhor, aqui estou, a misericórdia me alcançando nessa noite, para que eu possa escrever uma história nova daqui para frente.
para que eu possa, a partir de agora, com entendimento, viver verdadeiramente aquilo que é o Evangelho, para que eu possa, ó Pai, levar as boas novas de Cristo, através da minha vida, através da minha atitude, através do meu testemunho, aqui nessa cidade, até os confins da terra. Em nome de Jesus, fale com o Senhor, entrega tudo isso nas mãos dEle, se arrependa, vira a página disso, sela esse período com arrependimento e reconstrua agora uma vida nova que Deus está permitindo que eu e você possa viver, com compromisso com esse ambiente que nós aqui chamamos, quando nós nos ajuntamos como igreja, numa igreja que tem responsabilidade espiritual sobre tudo aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, seja o CAPER, seja a Casa de Recuperação, e seja um monte de gente que está lá fora, sofrendo, morrendo sem Jesus, padecendo sem Cristo. A responsabilidade dessas pessoas é minha, é sua, igreja, habitação do Espírito Santo. Que em nome de Jesus, que você possa dizer para Deus hoje: eis-me aqui, Senhor, e eu quero viver, Senhor, esse verdadeiro Evangelho. Deixa Deus falar seu coração em nome de Jesus. Eu não tenho condição, eu não tenho capacidade, é mentira do diabo na sua vida. Que caia por terra essa mentira em nome de Jesus, porque não é você, não é sobre você, é sobre Deus em você. Permita que essa habitação do Espírito Santo possa florescer para fora, que possa mudar seu estilo de viver, sua maneira de falar, seus comportamentos, as suas atitudes dentro da sua casa, sua atitude dentro do seu trabalho. Em nome de Jesus, que você possa ser hoje igreja e habitação do Senhor. Em nome de Jesus, se assim você deseja, levanta a sua mão e ore ao Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, faça a sua oração. O Senhor já mostrou para você, faça agora, se conserte. Faça uma aliança com Deus nessa noite. Essa noite pode mudar completamente a sua vida, se você viver isso. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos pelo Deus maravilhoso que o Senhor é. Pai, por muito tempo, nós vivemos aquilo que significa a igreja de forma errônea. Talvez querendo agradar o nosso coração e o coração de todos aqueles que aqui estão. Muitas vezes, ó Pai, nós não fomos corretos com algumas atitudes que o Senhor colocava no nosso coração, porque nós ficamos perguntando: e o que ela vai pensar? Será que essa pessoa vai vir na igreja de novo depois disso? Eu sei que quantas coisas nós erramos como igreja, como liderança, mas a partir de agora, Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos perdão ao Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, como igreja, nós derramamos o nosso coração aqui, Senhor, nesse altar. Ó Pai, nós estamos dizendo aqui como igreja, Senhor, dá para nós uma oportunidade da gente fazer diferente. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora, Senhor, que nós possamos entender que aquilo que nós oferecemos ao Senhor talvez é algo que nos custe, mas que a gente possa entregar com prazer, porque nós teremos a nossa recompensa que o Senhor já nos deu, que é a salvação em Cristo Jesus. Abençoa, Pai, as pessoas que aqui estão, que hoje tomaram essa decisão. Ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa contar com essas pessoas, e que essas pessoas possam somar com a gente, Senhor, nesse propósito. A gente não pode mudar a cabeça daqueles que estão lá fora agora, mas começar em nós. Em nome de Jesus, começar em nós, que nós possamos, ó Pai, quebrar nosso coração hoje, para que nós possamos impactar aqueles que estão lá fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que o Senhor possa estar derramando uma unção, ó Deus, uma unção poderosa, Pai, de ousadia sobre a sua igreja. Ó Pai, que o Senhor possa estar derramando agora, Senhor, uma unção de coragem. Ó Pai, que em nome de Jesus, que nós possamos ser fortes e corajosos, para cumprir com a missão que o Senhor nos entregou, de levar o Evangelho, Senhor, aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e até os confins da terra, para que nós possamos ser uma igreja, Senhor, que realmente professa e vive o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus.
Obrigado, ó Pai, por essa noite. Abençoa-nos, ó Pai, cuide de nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.